Irmãos, boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco em cada lar. Amém? Estamos aqui, mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu vida, Então vamos iniciar com a oração de gratidão ao nosso Deus. Amém? Pai querido e eterno, grandioso Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, nessa noite, Deus. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Deus. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, diante de Ti, Senhor, por tudo que temos feito, Senhor, que não tem Te agradado, meu Pai. Jesus, nos arrependemos, Pai, de todo o coração, Senhor. E Te pedimos, Pai, que assim como Tu nos conheces, Jesus, assim como Tu nos conheces, cada fio do nosso cabelo, Jesus, cada célula, cada tecido, assim como Tu nos conheces, Senhor, profundamente, que Tu venhas, Pai, penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso coração, Jesus, e que nós venhamos, Senhor, cada dia mais sentirmos o desejo, Jesus, de praticar, Senhor, aquilo que Tu queres que nós pratiquemos, Deus. Senhor, Tu nos salvaste, Senhor, para as boas obras, Senhor, para vivermos em santidade, Pai, na Tua presença. Jesus, nós que a cada dia venhamos Te buscar, meu Pai. Senhor, mesmo que nós não estejamos, Pai, vindo à igreja, estamos impossibilitados de vir à Tua casa, Senhor, todos juntos, Senhor, mas que venhamos, Pai, na nossa intimidade, Senhor, buscarmos ao Senhor, Jesus. Que nós venhamos, Senhor, orar, Pai, clamar ao Senhor continuamente, Senhor, dia e noite, Deus. Que venhamos buscar, Senhor, sabedoria, Jesus, conhecimento, Senhor, na Tua palavra, meu Deus. Que venhamos, Pai, buscar, Senhor, Te conhecer, Pai, dia após dia, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. E recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor, nessa noite. Recebe o nosso culto, Senhor, de louvor e adoração ao Senhor. Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Jesus, Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta. E é esse Deus, Pai, a quem nós queremos prestar culto, nós queremos louvar. Nós queremos ver, Senhor, levar o Teu nome, Jesus, para as pessoas que não Te conhecem, meu Pai. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa live. Por cada pessoa que está na sua casa, Deus. Disposto, Senhor, a separar esse tempo para o Senhor, para prestar culto, Senhor, ao Senhor. Para dizer ao Senhor o quanto o ama, para dizer ao Senhor que para priorizar o Senhor nesse momento, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Visita cada um, Senhor, que está em casa, Senhor, as famílias, Deus. Senhor, que juntos nós possamos louvar o Teu nome nessa noite, Deus. Juntos possamos entoar, Jesus, hinos, Pai, de louvor e adoração. Que venhamos abrir o nosso coração para receber aquilo que Tu tens para nós através da Tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos... eu quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. É uma passagem bem conhecida e que desde ontem esses versículos estão no meu coração. Tem ardido no meu coração e eu tinha falado, dentro de mim que se o pastor me colocasse para fazer a abertura, nós leríamos juntos. E que não apenas venhamos ler, mas que isso seja realidade nas nossas vidas. Amém? Abacuque, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Só vamos ler do 17 ao 19. Vamos ler todos juntos. Abacuque 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E eu amo
assim, quando na palavra do Senhor, né, vem, ele fala assim, ele fala diversas coisas, né, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê fruto, que as ovelhas fujam do aprisco, mas eu gosto quando nós usamos na palavra do Senhor é usada essa palavra, todavia, no entanto, né, contudo. Então ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Ou seja, ainda que tudo me falte, eu me alegro no Senhor. Ainda que as coisas estejam difíceis, eu me alegro no Senhor. Porque a minha alegria não deve estar baseada nas coisas, nas pessoas ou nas coisas que me faltam, né? Nas coisas que eu preciso, né? Ou que eu acho que preciso. Mas que a nossa alegria é o Senhor. É o Senhor. Independente de qualquer coisa. E a sua alegria é a nossa força. Ele continua dizendo, Ele é a nossa fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Então que você se alegre em Deus. Que você esteja satisfeito em Deus, independente da situação que você esteja passando. Independente do que aconteceu hoje, talvez você não tenha tido um dia bom. Talvez você tenha tido um dia ruim. Talvez algumas notícias ruins tenham chegado no dia de hoje. Mas que a alegria do Senhor seja a sua força. Que Ele seja a sua fortaleza. E que você possa dizer, aconteceu isso no meu dia. O meu dia foi difícil. Mas todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém? Então vamos louvar a esse Deus. Vamos render graças a esse Deus. E esse Deus que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele merece toda a atenção, toda a reverência, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? Então que você separe verdadeiramente esse tempo. Não somente você esteja assistindo, mas que você esteja cultuando conosco. Amém? E nós iremos cantar os Salmos e Hinos de número 248, antes de nós iniciarmos. Antes de eu convidar a Bia a estar conosco aqui nessa noite, nós vamos cantar o Salmos e Hinos de número 248. Louvamos. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz que brilhando nas trevas ao Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Vamos cantar sobre a graça do Senhor, né?
assim como esse hino nos falou. Vamos louvar juntos, vamos falar: Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia, que venha o teu reino sobre nós. Teu é o reino, o poder, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Adore o Senhor junto conosco nessa noite. Vamos juntos louvar aquele que nos deu vida. Vamos juntos louvar ao Deus da nossa salvação. E como eu falei antes, ainda que tudo nos falte, Ele é tudo em nós. A graça do Senhor, ela nos basta. Então vamos nos alegrar. Se alegre no Senhor, mesmo que você ache que não tem motivos para isso. Se alegre no Senhor conosco nessa noite. Em nome de Jesus, e adore a Ele de todo o seu coração. Aleluia, Jesus, Tu és santo, Pai. Seja feita, Pai. Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Aleluia, Jesus, Teu é o reino.
e exaltado seja o teu nome, Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Senhor, que nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Que você venha se lembrar nessa noite de todas as promessas do Senhor. E talvez você possa achar que, mas o Senhor não me prometeu nada. O Senhor nos prometeu, fez várias promessas aqui na palavra do Senhor. Nós podemos encontrar várias promessas. Basta você abrir a palavra do Senhor, que você vai encontrar diversas promessas que o Senhor fez a mim e a você. Amém? Então que o nosso coração esteja tranquilo. Que a paz que excede todo entendimento venha invadir o nosso coração. Sabendo que nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Firmes naquilo que Ele nos prometeu. Firme na sua palavra. Firme naquilo que Ele nos prometeu, que Ele nos falou, porque Ele não falha. Porque Ele não é homem para que minta. Então vamos descansar no Senhor. Que o seu coração venha descansar no Senhor nessa noite. E que você diga com toda sinceridade, vindo do seu coração: firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Senhor, eu continuo, Senhor, olhando para Ti, Jesus. Em meio às dificuldades, em meio às minhas aflições, às minhas angústias, eu continuo olhando para Ti. E assim eu posso prosseguir. Aleluia, Jesus. Que as nossas lágrimas venham, assim como fala na letra dessa canção, venham regar a nossa fé. Amém? Então que nós estejamos firmes nas promessas do nosso Deus. Amém. Glorificado seja o teu nome, Deus. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Jesus, nós Te louvamos, Pai, porque o Teu amor não cessa, Deus. É eterno, Pai, não tem fim, Pai. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as
minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Firme, ó Deus, está o meu coração. Você possa cantar aí na sua casa. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Que você possa continuar firme nas promessas do Senhor. Amém. Amados irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, esta oportunidade para louvar o seu nome e bendizer o seu santo nome. Nesta noite nós temos mais uma vez o privilégio de poder estudar a palavra do Senhor. Temos o privilégio de poder louvar a Deus. Temos o privilégio de poder nos reunir com esse propósito de adoração ao Senhor. E cremos em Deus, que aquilo que fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de chegar até a sua presença como oferta suave às suas narinas. Então louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor. Nesta noite, nós queremos falar sobre um casal, Lapidote e Débora. Eu queria que você estivesse atento a essa história e daqui tirar algumas lições para nossas vidas. Estamos estudando sobre alguns casais da Bíblia Sagrada e iremos procurar que Deus nos alimente, que Deus fale ao nosso coração. Então, Juízes, o texto que vamos ler nesta noite é o texto de Juízes, Juízes capítulo 4, livro de Juízes capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 10. E o texto sagrado diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabe, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabe tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de
Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, comandante do exército de Jabe, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua honra de investida para empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com sua palavra, vamos pedir ao Senhor que seja conosco, vamos pedir ao Senhor que possamos tirar daqui lições para o nosso bem, para a família, para todos que estão nos ouvindo nesta noite. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê da sua graça, nos dê da sua sabedoria e alcance a todos. Nós precisamos do Senhor. Amado Deus, te louvamos por esse momento, que é um momento precioso. Te louvamos pela tua palavra é preciosa. Te louvamos, ó Senhor, pois os teus ouvidos estão abertos à nossa oração. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conceda da tua graça e alcance o nosso coração com a tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando já alguns eventos, alguns momentos de adoração, algumas lives, temos a oportunidade nesta noite de falar, como já falei, de mais um casal conhecido, o homem de Lapidote e a mulher chamada Débora. E daqui queremos tirar algumas lições para a nossa vida. O livro de Juízes, esse livro que falamos agora há pouco, uma porção dele, o autor é desconhecido. A época em que os fatos aconteceram é aproximadamente 1.500, ou seja, 1.400 anos antes de Cristo. Na época dos juízes, Josué já havia morrido, e agora havia chefes de tribo, havia príncipes, mas também foi uma época de muito pecado da nação de Israel. Foi uma época também em que Deus inquietava o coração daquele povo, aquele povo se arrependia dos seus pecados, e Deus estendia a sua mão de graça e salvava aquele povo. Podemos dizer que aquela época ela foi marcada por um declínio espiritual e moral dos israelitas, uma época de trevas. O final do livro diz o seguinte, final do livro de Juízes, vai nos dizer o seguinte, o último versículo, capítulo 21, naqueles dias não havia reis em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então observe essa declaração do último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia reis em Israel, não havia um líder sobre toda a nação, havia chefes de tribos, havia príncipe, e por causa desse declínio, e por causa desse problema de pecado espiritualmente do povo, o povo estava completamente, alheio às coisas de Deus, ao próprio Deus, e Deus enviava sobre eles o castigo. O Senhor entregava a Israel para outros povos, e outros povos ficavam sob jugo, sobre todo o povo de Israel. E o jugo passava em torno de 20 anos, ou mais de 20 anos, sobre o povo de Israel, até que alguns oravam ao Senhor e clamavam ao Senhor por socorro, e Deus levantava alguns dos chefes das tribos, ou mesmo Deus levantava algum líder da época, Deus levantava alguém, como é o caso aqui da história, Deus levanta a Débora. E eu fiquei curioso saber o fato de Deus levantar a Débora, e algumas coisas nós vamos ver aqui
algumas lições nós vamos encontrar na história deste casal. Podemos sim dizer que Lapidote e Débora foram luz em tempos de trevas, em tempos de declínio, em tempos de pecado daquela nação, em tempos de escuridão no meio de todo o povo, de toda a nação. Lapidote e Débora foram luz. E que possamos também ser luz, que possamos também brilhar, que possamos ser luz, como disse o Senhor Jesus Cristo, né? Vós sois a luz do mundo, né? E não se pode esconder uma cidade edificada sobre alto monte. Também não se pode acender e colocar algo em cima, apagando aquele brilho, aquela luz. E aqui Lapidote e Débora foram luz em tempo de trevas. Vejamos algumas lições. Queria falar de Lapidote. Agora, a Bíblia Sagrada não nos fala deste homem. A Bíblia Sagrada não registra nada sobre este homem. Apenas no versículo 4, do capítulo 4, e o versículo 4 vai dizer o seguinte: Débora profetiza, mulher de Lapidote. Alguns estudiosos vão dizer que este versículo está apontando não para um homem, mas para uma característica de Débora. Mas outros estudiosos dizem que de fato era o esposo de Débora. Queridos, como o texto, como a Bíblia Sagrada não registra nada sobre este homem, o qual estamos falando, eu queria falar sobre o significado do nome dele. E trazendo o significado do nome deste homem, então aqui nós queremos trazer algumas lições. Também não significa que o significado do nome de uma pessoa identifica aquela pessoa, ou o significado do nome de uma pessoa quer dizer que aquela pessoa é o que diz o seu nome. Como já lemos, né? No caso de Jacó, personagem da Bíblia Sagrada, o seu nome era enganador, e de fato ele era enganador. Mas há muitos Jacóis nos nossos dias, e não significa que aquela pessoa é enganador. Mas, como estou falando para os irmãos, não encontramos nada sobre Lapidote. Eu queria falar sobre o significado do seu nome e aí tirar lição para nossas vidas. O significado do nome de Lapidote significa tochas, tochas. Então, queremos tirar daí algumas lições. E desde já quero dizer aos irmãos que cada marido, né, já pegue alguma lição nesse homem chamado Lapidote. Que eu mesmo não seja uma tocha apagada. Que eu mesmo, como marido, não seja uma lâmpada apagada. Porque seria triste, seria vergonhoso, seria algo de fato muito negativo, que você que nos ouve, que você que nos acompanha, que já é casado, que é marido, não seja uma tocha apagada, não seja uma lâmpada apagada, mas que seja de fato uma lâmpada acesa, uma tocha acesa, para que possa iluminar o caminho de alguém, para que possa ser um instrumento usado por Deus para iluminar uma casa, um instrumento usado por Deus, né, para iluminar uma pessoa, alguém. Então que sejamos tochas acesas. E eu acredito, eu estou cogitando e estudando a vida de Lapidote pelo seu significado. Eu acredito que este homem foi uma tocha acesa, né? Este homem foi sim uma lâmpada acesa na vida da sua esposa, que tem por nome Débora. E aqui nós vamos continuando. Lapidote, ou lapidador, ou polidor, é alguém que faz acabamento ou polimento em pedras preciosas. Um texto de Êxodo, capítulo 28, versículo 11, vai dizer que alguns homens, eles trabalhavam, eles davam um polimento em pedras preciosas. Se Lapidote de fato era esse que dava polimento numa pedra preciosa, a pedra preciosa era a sua esposa, era Débora. E ali ele não manchava a imagem de Débora. E ali ele não trazia algo negativo para expor na vida de Débora. E ali ele não era uma pedra no sapato da sua esposa. Ele não era um obstáculo na vida da sua esposa. Então, eu quero entender que Lapidote
Ele era alguém que era como aquele que trabalhava numa pedra preciosa, alguém que trabalhava na vida de Débora a ponto dela brilhar, a ponto dela reluzir. Então queremos pensar desta maneira. Lapidote, como aqui estamos falando, aquele que foi de suma importância, né, para que alguém tivesse discernimento, juízo. Eu quero entender, sabe, queridos irmãos, já que Débora foi aquela que julgava e que era profetisa, eu quero entender que aquele marido, ele trabalhou, aquele marido, ele fez tudo o que era possível para que a sua esposa fosse um instrumento usado por Deus. Existem maridos que são tristes. Triste no sentido de dizer que impede a sua esposa até mesmo de servir a Deus. Existem maridos que não são tochas acesas, não são lâmpadas acesas. Existem maridos que são de fato lâmpadas apagadas. Porque se depender dele, ele não vai à igreja e a mulher também não vai à igreja. Se depender dele, ele não vai à igreja e os filhos também não vão à igreja. Se depender dele, ele mesmo não é aquele que incentiva, não é aquele que conduz, não é aquele que está dando apoio para que a sua esposa seja um instrumento nas mãos de Deus, para que seus filhos sejam também instrumentos na mão de Deus. Podemos pensar assim, queridos irmãos, que para qualquer pessoa vencer na vida, ele precisa de alguém. Quero agora pensar nos filhos. Para que os filhos tenham o seu caráter formado, precisa dos pais. Precisa que a mãe, que o pai sejam uma luz. Precisa que a mãe e o pai sejam um instrumento usado por Deus que ilumina aquela criança no caminho que ela deve andar. E ali, aquela criança já saindo da fase de criança e agora na fase de adolescência e depois fase adulta, sabe? Quando alguém consegue conquistar na vida, quando alguém consegue aí um bom emprego, uma boa profissão, consegue ingressar na universidade, na faculdade, e por aí ter a sua formatura, e por aí vai caminhando, com certeza essa pessoa teve alguém que lhe deu um apoio, essa pessoa teve alguém que lhe deu um empurrão, essa pessoa teve alguém que lhe auxiliou, alguém que foi fundamental para que ele crescesse, para que ele conquistasse, para que ele alcançasse algo na vida. Seja os pais, foi esse instrumento como uma tocha acesa, seja um amigo, foi um instrumento como tocha acesa, mas a verdade é que todos nós que conseguimos conquistar na vida, que conseguimos, caminhar na vida e caminhar bem, alguém nos ajudou. Semelhante a um carro que de repente ele quebrou, parou, e precisa de alguém para que dê um empurrãozinho, para que empurre, talvez aí ele comece a funcionar. Então, Lapidote foi semelhante a esse empurrãozinho. Lapidote foi semelhante a alguém que deu um pontapé inicial. Pontapé não para machucar, para ferir, pontapé não no sentido negativo, mas um pontapé no sentido de dizer assim, olha, toma essa força aqui, toma isso aqui, vai em frente, não baixa a cabeça, levanta, Deus é contigo, não esmurece, não desanima. Lapidote, quero imaginar que ele foi essa tocha, essa luz na vida de Débora. E uma coisa é certa, nós não podemos esquecer daquelas pessoas que nos ajudaram. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que nos socorreram. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que foram instrumento de Deus, seja a mãe, o pai, quem é casado, seja o marido ou a esposa. Nós não podemos de hipótese nenhuma esquecer. Pelo contrário, devemos ter no nosso coração reconhecimento. Devemos ter no nosso coração gratidão. Como é bom ter alguém ao nosso lado como a luz. Como é bom ter alguém ao nosso lado como a tocha acesa para iluminar o caminho por onde eu devo andar. Pensando em Lapidote como tocha, nós lembramos-nos mais uma vez de quem? Da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas. Nós que seguimos a Jesus Cristo, nós não estamos nas trevas. O mundo lá fora zombam de nós, o mundo lá fora faz as suas críticas contra os cristãos, o mundo lá fora pega em pedras contra os cristãos, mas uma coisa é certa, nós não vivemos nas trevas. Nós temos um Senhor, um Salvador, nós temos aquele que é a luz do mundo, nós seguimos os seus passos. E se alguém quer que a sua vida seja iluminada, se alguém quer que o seu coração seja iluminado, se alguém precisa, entende que necessita e que precisa, para que a sua alma seja iluminada, clame por misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a luz, Ele é a luz. Deus é a nossa luz. Com certeza, queridos irmãos, Lapidote, ele brilha porque ele recebe isso, sabe, queridos irmãos, da pessoa maravilhosa, do nosso Deus. Ele recebe, sabe, a graça, a sabedoria, ele recebe de Deus tudo aquilo que a sua vida vai ser como uma tocha na vida dos outros. Observando ainda alguns detalhes, não seja ingrato, como eu já falei, reconheça quem tem sido uma tocha em sua vida e corresponda da mesma maneira. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 22 a versículo 28, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas também ele vai dizer o seguinte: marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, queridos irmãos, se a esposa é submissa, se a esposa vive em comunhão, se a esposa entende o seu papel, a sua missão no lar, e o marido da mesma forma entende a sua missão e o seu papel no lar, entendendo que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja de maneira incondicional. Não foi nada que havia em nós, sabe, que despertou o amor de Cristo por nós. Não foi que tenhamos somente virtude na nossa vida e por isso Cristo nos amou. Não foi porque éramos tão bom e tão bom, cheio de amor e transbordando de amor, que Cristo nos amou. Não, Cristo nos amou, sendo nós pecadores. Sendo nós ainda pecadores, é o que ensina a Escritura Sagrada. Então, como já dissemos em outros estudos, ainda que venhamos a encontrar, e de fato vamos encontrar em nossas esposas defeitos, devemos amar ela de maneira incondicional. E vice-versa, ela também vai amar o seu marido de maneira incondicional, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O dever de cada marido é se entregar, é dar o melhor, sabe, é dar o máximo em respeito, em consideração pela sua esposa. E é assim o que ensina a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o que nós já falamos, né? Vós sois a luz do mundo. Devemos começar a brilhar, a ser luz dentro da nossa própria casa. Tem pessoas que querem ser bonzinho da porta de casa para fora, na rua. Não, comece dentro de casa. Conta-se uma história, e se dizem que há pessoas que são maravilhosas na igreja. Há pessoas que são bondosas na igreja, prestativas na igreja. Há pessoas que são, sabe, alguém olha para ele dentro da igreja, ele é o máximo, cheio de virtude, mas dentro de casa é quase um Satanás. Não é por aí, não é por aí. Ele deve ser luz dentro de casa, começar dentro de casa, ele deve ser uma bênção dentro de casa e uma bênção também fora de casa. Como iniciamos dizendo, não seja uma lâmpada apagada. Não seja uma tocha apagada. Nós, maridos, devemos ser tochas acesas, lâmpadas acesas, para o louvor e a glória do nosso Deus. Porque tudo aquilo que fizermos de bem dentro da própria casa, na própria família e na sociedade, onde quer que estejamos, isso glorifica a Deus e exalta a Deus. Falando assim de Lapidote, como tocha, o significado da sua palavra. Agora, em segundo lugar, eu quero falar, sabe, tirar lição para nossas vidas, falar de Débora. Débora, o significado desse nome é abelha. E a abelha, como os irmãos já sabem, ela produz um alimento muito saudável, né? Ou seja, a abelha,
produz alimento saudável. Mas a abelha também, queridos irmãos, quando ela é ameaçada, ela pode ser perigosa e defensiva. Queridos irmãos, quando nós olhamos para Débora, no significado do seu nome, sabe? Ela como instrumento de Deus, por isso que a Bíblia vai dizer que ela é o quê? Profetiza. Como instrumento de Deus, ela fala a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e a sua palavra é alimento saudável, porque ela é também um instrumento nas mãos de Deus. Porque se formos instrumento nas mãos do capeta, lógico que vamos sair de nós coisas que não é saudável, coisa que não é agradável. Mas Débora, estou aqui pegando o significado do nome, e queria que todos aqueles que tivessem um significado de nome que fosse de maneira agradável, fosse um significado de um nome bom, que de fato a pessoa fosse o significado do seu nome, mas de fato nem todas as pessoas correspondem ao significado do seu nome. E em parte, se o significado do nome for negativo, de fato não é bom corresponder. Mas se o significado do nome for positivo, era bom que correspondesse. Então Débora é aquela, sabe, aqueles irmãos, que também é profetiza, e ela transmite a palavra de Deus, aquela que fala em nome de Deus. Por isso, falando de abelha, né, aquela que produz um alimento saudável, né, um alimento para combater enfermidades, um alimento que vai dar saúde a muitas pessoas. E Débora, literalmente, esta mulher era uma profetisa. Ela transmitia a palavra de Deus. Falar em nome de Deus é uma grande responsabilidade. Tem pessoas que têm algumas visagens e diz que é uma visão e Deus falou com ele. Devemos ter muito cuidado com isso. Falar em nome de Deus é uma grande responsabilidade. Nós deveríamos ter o maior temor, o maior cuidado, o maior zelo quando falar no nome de Deus. E quando falar, sabe, transmitindo, dizendo principalmente que é uma mensagem de Deus, devemos ter muito cuidado com isso. Por isso, queridos irmãos, é necessário que estejamos, quando falar de Deus, falar fundamentado no que diz a Escritura Sagrada. Falar fundamentado na Bíblia Sagrada. Falar textos e mensagens de maneira fiel à Escritura Sagrada. E não anunciar de maneira distorcida. Devemos ter muito cuidado com sonhos. Há personagens na Bíblia Sagrada que tiveram sonhos, e de fato foram sonhos que Deus deu aos personagens da Bíblia Sagrada. Mas a própria Bíblia Sagrada vai dizer, quem tiver um sonho, conte como um sonho. Cuidado, para não contar dizendo que é uma mensagem de Deus e não ter fundamento na Bíblia Sagrada. Devemos ter muito cuidado com isso. Porque o nosso dever como cristão é transmitir a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus, transmitida de maneira fiel, ela vai trazer bons resultados no coração de alguém. Somente a palavra de Deus, transmitida de maneira fiel, ela vai trazer, queridos irmãos, saúde à alma de alguém. Somente a palavra de Deus. Então, sejamos como Débora, aquela que falava em nome de Deus. Sejamos como Débora, aquela que trazia um alimento saudável. Que possamos trazer para o povo de Deus alimento saudável. E alimento saudável é a Bíblia Sagrada. Ela lida, ela é explicada, ela é transmitida de maneira fiel. Débora também era juíza. O texto que lemos, capítulo 4, em versículo 4, vai dizer que Débora julgava Israel. Era juíza. E aqui, queridos irmãos, Débora, nesse sentido, era alguém que resolvia e procurava resolver as questões de maneira reta, sabe? Com discernimento, sabe, queridos irmãos, com equilíbrio, sabe? O que é certo e o que é errado. Ela julgava Israel naquela época, e o texto vai dizer que o povo de Israel procurava aquela mulher, para que ela resolvesse algumas questões, e ela estava ali como instrumento de Deus para julgar Israel. E eu quero observar cada detalhe. Débora estava como instrumento de Deus para
profetizar, falar a palavra do Senhor, e agora como juíza. E aqui, queridos irmãos, um juiz, que é um instrumento de Deus, alguém que julga, até mesmo o pai ou a mãe que está julgando as coisas dentro da própria casa, ou mesmo, sabe, líderes das instituições religiosas, líderes das igrejas, devem julgar, queridos irmãos, sabe, de maneira séria, de maneira transparente, de maneira justa, de maneira fiel, e assim essas pessoas serão instrumentos de Deus. Se alguém tiver no seu coração corrupção, se alguém tiver no seu coração um jeitinho brasileiro para julgar dentro de casa, da família, se alguém, queridos irmãos, fechar os olhos para um e abrir para o outro, se alguém passa a mão na cabeça de um e não de outro, se alguém for desta maneira, julgando de uma maneira errônea, isso não agrada a Deus. Mas Débora era uma mulher que julgava segundo a palavra de Deus. Débora foi uma mulher guerreira, uma mulher que lutava por liberdade. Na história que lemos, sabe, o povo de Israel estava cativo a um rei que nós lemos, né? O texto vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. O Senhor entregou nas mãos de Jaben, rei de Canaã. E ali ficaram, sabe, queridos irmãos, 20 anos escravos daquele povo. 20 anos escravo daquele povo. Aquela mulher, Débora, nos dá uma grande lição. Uma mulher guerreira, uma mulher que lutava por liberdade. Uma mulher que não cruzou os braços no momento em que necessitava guerrear. Ela foi em frente. Não era uma mulher medrosa, não era uma mulher tímida, não era uma mulher assombrada, era uma mulher que confiava em Deus. E Deus usou como instrumento para que reunisse todo Israel e libertasse a Israel do jugo, libertasse a Israel daquela escravidão. Esperamos em Deus que cada um de nós, cada pai, cada mãe, esperamos em Deus que cada filho adulto, esperamos em Deus que todos estejam lutando por liberdade. Liberdade, sabe, irmãos, porque isso, a escravidão, não é da vontade de Deus. Que possamos estar livres para servir a Deus. Livres para, de fato, estar envolvido na obra do Senhor. Sabe, irmãos, o povo estava em pecado. O povo tinha pecado contra Deus. Deus levantou um inimigo e castigou todo aquele povo. Mas Débora foi uma guerreira. Débora foi uma mulher que, de fato, lutou para libertar o seu povo. Débora também, queridos irmãos, se o versículo 4 diz que Débora era mulher de Lapidote, entendemos pela Escritura Sagrada que esta mulher, sabe, ela foi esposa, sabe, esposa submissa, esposa que respeitou a Deus. Como pode alguém ser instrumento nas mãos de Deus, sabe, e não respeitar? Seja o marido não respeitar a sua esposa, seja a esposa não respeitar o seu marido. Sabe, nós podemos enganar nós mesmos, mas enganar a Deus não. Podemos ter uma aparência, sabe, de um homem de Deus, mas, sabe, queridos irmãos, a aparência não conta. Conta sim quando de fato o interior é um caráter segundo a vontade de Deus, então o exterior conta. Mas se é só o exterior e o interior é completamente algo avesso, ao contrário, isso não conta. E ali estava Débora, uma esposa, uma mulher que com certeza submissa ao Senhor e auxiliou o seu marido. Porque, queridos irmãos, todo o povo de Deus entendia sobre isso. Todo o povo do Senhor, mesmo do Antigo Testamento, sabia qual era o dever da esposa: auxiliar o seu marido, submissa ao seu marido, ao lado do seu marido. Então, Débora foi uma esposa, entendemos? E outra coisa, podemos destacar, Juízes, sabe, ela vai dizer também, Juízes, capítulo 4, e versículo 4, Débora, ou seja, Débora foi uma mãe. E aqui, queridos irmãos, nós podemos observar muito bem que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia,
ele usou Débora também como instrumento, e ela foi uma mãe. E aqui eu queria também passar alguns detalhes para você. Não adiantava de nada Débora, sabe, queridos irmãos, conquistar a sua liberdade, Débora ser uma guerreira, sabe, não seria muito resultado Débora até ser uma juíza e não ter conquistado seus filhos para Deus, e não ter sido uma mãe, sabe, as mulheres, como estamos falando de Débora, ela pode ter várias tarefas, e de fato, sabe, ela dominar muito bem as suas tarefas, vários serviços, e de fato ter sucesso em tudo quanto faz, mas se não tiver sucesso como mãe, na missão de mãe, ela falhou, e falhou muito. Porque entendemos que a missão de mãe na vida de uma mulher é a missão principal. Ela deve cuidar dos seus filhos, criar os seus filhos, ajudar na formação do caráter do seu filho e criar o seu filho para o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Débora também foi uma mãe, uma mulher se triunfar em tudo na vida e não triunfar como mãe, ela perdeu muito, muito. Em terceiro lugar, nós já estamos aqui encerrando. Débora e Lapidote juntos e unidos. Há muitos casais que estão juntos, mas não estão unidos. Veja que aquele homem, com certeza dá para entender, Débora desenvolvia, sabe, ela era profetisa, juíza, guerreira, sabe, uma mãe, e eles estavam juntos e unidos. É isso que nós vamos entender no texto. Porque o seu esposo poderia proibir, olha, ei, sabe, você não vai à guerra. Ei, olha, você não vai fazer mais isso. Ei, isso aqui não dá certo para você. Mas não, eles estavam não somente juntos, porque talvez um casal possa, com certeza, dormir na mesma cama, estar junto na mesma mesa, na hora da refeição, estar junto em vários momentos, mas talvez não sejam unidos, talvez não tenha comunhão, talvez não tenha harmonia. E possamos tirar daqui lições, harmonia, sabe? Possamos tirar daqui lições, estavam juntos, mas eram unidos. E para isso, para que casais vivam bem, é preciso compreensão, como já falamos em outras oportunidades, respeito, maturidade, discernimento, comunhão e etc. Também é preciso observar, queridos irmãos, os conselhos da Escritura Sagrada. Eu queria trazer um texto sagrado lá de Eclesiastes, que Salomão, o sábio Salomão, nos diz. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, diz assim: melhor é serem dois do que um. Serem dois, juntos e unidos. É melhor ser dois do que um. E ele continua dizendo, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Então ele está dizendo, olha, é melhor serem dois juntos e unidos, porque se um cair, o outro vai levantar. Eles estão não somente juntos, eles estão unidos. E quando um tropeçar, quando um cair, seja em que área for da vida, o outro está lá para dar as mãos, para levantar, para dizer, eu estou com você, conte comigo, estou ao seu lado, sabe? Seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja nos bons momentos, nos momentos críticos. Tanto o marido como a esposa, sabe? Um deve chegar para o outro, conte comigo, estou junto com você. Estamos unidos. Se cair, um estende a mão e outro levanta. Então, o texto continua dizendo, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se um inimigo
Se alguma coisa desagradável se levantar contra um, se levantar contra a mulher, ou se levantar contra a esposa, os dois, estando juntos e unidos, vão resistir à investida do inimigo, a um problema que aconteça na família. Se acontecer um problema de saúde, os dois estando juntos, vão resistir. Se acontecer um problema financeiro, os dois estão juntos, unidos, vão resistir. Se acontecer qualquer problema na vida do casal, da família, eles estando unidos, juntos, sabe? Há um lema popular: unidos não seremos vencidos. Unidos. Unidos também, queridos irmãos, aqui, porque ele vai dizer que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O marido, a mulher, como estamos falando aqui de Lapidote e Débora, isso aplicamos na vida de cada casal, na vida do homem, da mulher, sabe? Se eles estão unidos, e unidos com fé em Deus, e unidos, fundamentados na Escritura Sagrada, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha, se minha esposa é um cordão e eu sou outro, são 2 dobras. Mas se nós colocarmos Deus como um cordão também, aí 3 dobras, ele não se rebenta. Se estamos com fé em Deus, se estamos segundo os conselhos de Deus, se estamos segundo os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, se estamos desta maneira, não se rebenta. Pode chover canivete, pode haver maremoto, terremoto, pode haver pandemia, como está acontecendo, mas estivermos unidos com fé em Deus, mesmo que venha a enfermidade, o vírus, mesmo que venha até a morte, porque estamos sujeitos à morte, mas com fé em Deus, estamos seguros, não se arrebenta. Ah, pastor, você está dizendo que não se arrebenta, se vier a morte, separa. Querido, na eternidade estamos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que o viver é importante, mas o morrer é bem melhor, sabe? Porque morrer está para sempre com o Senhor. Lógico que nós não somos masoquistas, sabe? Gostamos de sofrer, não. Lógico que nós também não procuramos a morte, não. Mas se ela bater a nossa porta, porque estamos sujeitos à morte, uma coisa é certa: estaremos para sempre com o Senhor. E o salmista Davi já dizia no Salmo 23, o versículo 6, sabe? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se o casal está com fé em Deus, segundo os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor, olha, com certeza nós vamos resistir, porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor foi a luz, sabe, que brilhou em Lapidote. O Senhor, queridos irmãos, foi aquele que usou Débora como instrumento para trazer a palavra, um alimento saudável. O Senhor agora é aquele que, sabe, nos dá aquela união, fortalece a nossa união, o amor de um pelo outro, fortalece aquela comunhão, fortalece aquele carinho, aquela consideração de um pelo outro, e não vai se rebentar diante dos problemas da vida. Que Deus nos ajude e nos dê da sua graça. Para concluir, um homem e uma mulher completamente diferentes em diversos aspectos, cultura, em cor, sabe, diferente em gostos, sabe, mas uma coisa é certa: eles têm condições de superar, porque Deus está com ele. Queridos irmãos, como ser luz, né, diante de um mundo do caos, diante de um deserto, diante de declínio da nossa sociedade moral, espiritual, como ser luz, como foi Lapidote e Débora. Já estamos concluindo. Só podemos ser luz se tivermos confiando no Senhor, observando o conselho do Senhor, a palavra do Senhor. Só podemos ser luz quando Cristo for o centro da nossa casa, o centro da família, o centro do casal, o centro do lar. Quando Cristo Jesus, que é a luz do mundo, for o centro da nossa vida, seremos luz no deserto,
seremos luz nesse caos dos nossos dias, moral, espiritual, um caos, um declínio de caráter. Seremos luz, seremos uma família, um lar, sabe, que de fato reflete a luz de Deus quando Cristo for o centro. Que Deus nos abençoe e vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Amém? Hoje, os amigos que sempre nos acompanham, não sei se perceberam, né, está conosco. Amanda, como sempre, está conosco cantando, mas hoje também veio Bia, né, para louvar a Deus. Assim é com carinho que chamamos ela de Bia, então também ela vai louvar ao Senhor, a nossa irmã Beatriz e Amanda. Pode chegar aí para louvar a Deus. Vamos encerrar louvando ao nosso Deus, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Senhor. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a minha e a sua força. Amém? Amados amigos, irmãos, obrigado pela sua presença conosco.
Obrigado por estar aí do outro lado, né? O pastor Cláudio Alves, da igreja ali em João Pessoa, nos bancários, manda um abraço para todos vocês. Nós recebemos também um abraço. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe a todos, amigos, irmãos, são tantos que eu posso até citar aqui uns 10, uns 20 e esquecer dos outros, mas de todo o meu coração, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho de vocês, de estar conosco, que Deus esteja abençoando vocês. No próximo, agora domingo, às 8 horas, também temos outra live, é um culto de missões, então você esteja conosco, sabe, para ouvir um pouco da palavra de Deus, e depois iremos continuar com esses estudos para casais. Mas o próximo domingo agora será mais restrito a missões. Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando, assistindo, que a graça de Deus, a bondade de Deus seja no seu lar.